gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô bem também. Bom, como vocês já viram aí no título, eu vou trazer aqui, dessa vez, uma coisa diferente, se é assim que podemos dizer, mas é uma coisa diferente, porque eu nunca trouxe algo desse tipo aqui pro canal. Enfim, eu já trouxe, mas é mais contando história e essas coisas assim que vocês sempre têm curiosidades. Mas dessa vez vai ser um pouquinho diferente, que é como se fosse uma retrospectiva de toda a minha DR, porque já tem um ano. Gente, meu Deus do céu, passou muito rápido. Já tem um ano que eu vou pra minha DR, fez um ano passado, dia 26 de novembro, se não me engano, novembro ou outubro, enfim, eu vou deixar o vídeo aqui que eu postei no dia que eu tinha ido. Então, assim, já tem um ano e eu não acredito que vai fazer 2 anos que eu vou pra minha DR. Mas, enfim, nesse vídeo eu vou ficar fazendo minha maquiagem com vocês, porque quem me conhece já há um tempinho já sabe que eu sou um pouquinho imperativa e eu preciso estar fazendo alguma coisa enquanto eu tô aqui conversando com vocês. Então, é isso. Eu vou estar fazendo minha maquiagem e eu vou contando coisinhas assim pra vocês, coisas que geralmente eu conto em live, ou então coisas assim que, sei lá, eu já contei, ou então vocês não lembram, então vamos ter realmente uma retrospectiva de toda a minha DR até o certo ponto que eu tô agora, que é o meu, podemos dizer, final feliz. Eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente, mas enfim, só vamos começar. Então, como eu falei pra vocês, já tem um ano que eu vou pra minha DR e no meio desse um ano, eu criei assim, entre aspas, né? Mas eu fiz o script pra mais DRs, assim, que foi Outer Banks, que já tem muito tempo que eu não vou pra lá. Mas enfim, vocês vivem me pedindo pra mim trazer vídeos ou algo do tipo assim sobre a minha DR de Outer Banks e por que eu não trago? Porque eu simplesmente esqueço de ir pra lá, porque, enfim, a gata aqui prefere mil vezes ir pra Harry Potter. Eu fiz uma script pra Euforia também. Vocês me perguntaram agora se eu ia pra Euforia, porque, enfim, a segunda temporada tá aí, mas já avisando claro que provavelmente eu devo fazer. Porém, eu não sei. Assim, é uma coisa não definida, mas eu, assim, tô com muita vontade de fazer pra ser irmã da Mad, mas esse não é o intuito do vídeo. E sim, eu falar especialmente assim da minha DR de Harry Potter, que é pra onde que eu vou mais, né? Então, assim, gente, já tem um ano, né, que eu vou pra lá e afins. E assim, eu nunca imaginei que eu iria estar vivendo as coisas que eu tô vivendo lá agora. Porque, pra quem não sabe, na minha DR eu casei, enfim, e agora eu tô esperando um mínimo alforre. Ai, gente, eu acho que esse vídeo vai sair primeiro do que eu tava fazendo live lá pra rede vizinha, que eu vou deixar aqui na tela. Enfim, o nome das minhas redes sociais vai estar aqui na tela e na caixinha de descrição também. Mas enfim, eu acho que esse vídeo vai sair primeiro do que eu fazer um live. Então assim, gente, pra quem não sabe, eu tô esperando um mínimo alfoizinho. E assim, a gente já sabe o que é. Eu tava esperando muito pra falar sobre isso com vocês, mas a gente já sabe o que é. É um menininho. Ai, gente, eu fico toda bobinha quando eu vou contando isso, mas é um menininho. E eu tenho certeza que vai vir um menino que vai ser fissurado pelo Draco, porque essa criança só se mexe quando o Draco tá perto. E, tipo, parece que sente mesmo quando o Draco tá perto, sabe? Quando, sei lá, o Draco vem me abraçar ou algo do tipo assim, o bebê já começa a mexer e essas coisas, assim, eu tô me sentindo muito estranha quando eu vou pra lá, né? Porque, enfim, eu não tô grávida aqui, eu só tô grávida lá, então eu acho muito estranho. E também porque eu sempre tive essa noia de ter medo de engravidar, esse negócio todo. Principalmente quem acompanha as minhas lives sabe que eu sempre tive esse medo. Eu tô começando com um marronzinho muito de boa.
Mas assim, eu sempre tive esse medo e eu sempre ficava falando, não, nunca vou engravidar na minha DR. E vocês ficavam sempre me perguntando, quando que vai vir o Baby Malfoy, né? E eu ficava tipo, nunca, não vai vir e tal. Vocês até ficavam brincando de colocar nome, né? Então eu sempre falei que nunca ia vir. Paguei com a língua de novo. E por que eu falo de novo? Porque eu nunca tive a intenção de casar na minha DR. Se eu casasse, eu ia casar muito lá pra frente. Sei lá, com os meus 20, 25 anos, sabe? Eu casei muito novinha. Então, assim, eu paguei com a minha língua de novo. Mas eu paguei com a língua, eu vorei, eu tô amando essa nova fase. E assim, gente, aconteceu muita coisa, mas eu acho que eu não mudaria nada, sabe? Em questão de. Assim, eu acho que a única coisa que eu mudaria, vamos dizer assim, é em questão da minha avó. Mas eu acho que, assim, parando bem pra pensar, tem coisas que eu não iria descobrir, do tipo, esse negócio do meu irmão. Pra quem não sabe, eu tenho um irmão na minha DR, porém ele foi, como posso dizer? Ele foi dado para adoção, porque a minha mãe era muito novinha na época e a minha avó fez a cabeça da minha mãe, pelo que a minha mãe me conta, né? Assim, gente, eu escutei os dois lados da história, então eu posso meio que falar com propriedade, vamos dizer assim. Eu não passei por isso, mas eu ouvi os dois lados da história. Então, assim, quando a minha mãe ficou grávida, a minha avó descobriu e tal, e a minha avó nunca foi muito presente na vida da minha mãe, pelo que a minha mãe conta, né, pra mim, ou então, pelo menos contar, porque hoje em dia a gente não entra mais nesse assunto. Mas, assim, quando a minha mãe ficou grávida do meu pai, a minha avó descobriu, contou, fez a cabeça da minha mãe e tal, falando que ela não ia ser capaz de conciliar a escola com o filho, né, e essas coisas que geralmente, assim, mãe preocupada fala, né? Então a minha avó fez a cabeça da minha mãe pra dar o bebê e a minha mãe teve que dar. Só que meio que contra a vontade dela, porque ela queria, ela e meu pai, eles dois queriam criar aquela criança. Porém, a minha mãe ficou tão noiada, mas tão noiada com isso, com a pressão da minha avó que ela tava sentindo nessa época, que ela teve que dar. Então, eu tenho, vamos dizer assim, um irmão perdido, porque, assim, eu já sei quem ele é, tá? Sei quem ele é, entre aspas, porque eu nunca vi ele, mas eu sei o nome, eu sei que ele, se não me engano, trabalha no ministério. Eu não sei se ele ainda tá trabalhando, mas quando a minha avó veio falar pra mim, ela falou que ele tava trabalhando no ministério. Então, assim, ele é bruxo e essas coisas, mas se não me engano, tem uma família trouxa. Então, assim, fica um pouquinho complicado de conhecer a peça. Então, em questão de colocar a minha avó, eu gosto e não gosto, me arrependo e não me arrependo, porque eu fico pensando, se eu não tivesse colocado ela, e aí? Como é que iria ser? Será que meus pais iriam me contar? Provavelmente não, entendeu? Então, assim, eu nunca iria ficar sabendo. Ó, óbvio que o meu delineado tá torto. Tá muito torto. Provavelmente eu iria descobrir sozinha, tipo, em algum podre de família, sabe? Mas a gente sabe que o que a minha avó fez foi pura intenção de me afastar, assim, da minha família, sabe? Da minha família que eu falo, assim, são os meus pais, né? Então, assim, deixa eu fazer o delineado, que daqui a pouco eu volto, porque ele tá saindo muito torto. Eu acho que eu não mudaria nada, porque acho que nessa altura do campeonato meus pais não me contariam, até porque não estava nos planos do meu pai, dos meus pais, né? Me contarem que eu tenho um irmão perdido aí pelo mundo e tal. E eu só fiquei sabendo quando eu finalmente confrontei eles confrontei. Eu simplesmente perguntei o que tinha acontecido e eles foram e me falaram. Mas assim, gente, eu acho que eu não mudaria nada, porém ai, gente, eu não sei, porque é muito difícil. Porque quando tem assim, pelo menos na minha cabeça, quando tem alguma coisa pra acontecer, ela vai acontecer, independente se você quer ou não. Assim, é o curso da vida. E querendo ou não, lá também é uma realidade que tem coisas que você não dá pra controlar, sabe?
sabe? Eu não sei se vocês conseguem acompanhar minha linha de raciocínio, mas assim, tem coisas que você pode controlar, pode, mas tem coisas que você pode controlar e tem coisas que você não pode controlar, é a linha da vida, sabe? Então, assim, provavelmente meus pais não me contariam, mas eu acho que pelo fato de que eu perguntei, eles foram e me contaram, né? Mas assim, eu já falei isso com os meus amigos, que eu fico com muito medo de, ainda mais nesse, vamos dizer assim, nesse período que eu tô um pouco mais sensível, né? Eu fico com muito medo de ir atrás do meu irmão e ele ser uma pessoa totalmente amarga, né? Porque, pelo que a minha linda vovó disse, parece que ele não sabe que ele foi adotado por essa família. Então, assim, a gente não tem um parecer que ele sabe que é adotado, algo do tipo. A minha avó, ela queria chegar pra falar com ele, mas só que, enfim, as circunstâncias não deu, graças a Deus, porque eu tenho certeza que essa mulher acabaria com a vida desse garoto. Então, assim, pra falar aqui, meu irmão, ele é muito mais velho que eu, pelas minhas contas, sabe? Então, assim, graças a Deus que a minha avó não conseguia falar com ele e eu fico com um leve medo dela ir querer falar com ele, então bagunçar a cabeça dele, ou então contar alguma coisa que não era pra ela contar, sabe? Ou então simplesmente aumentar a história, como ela já fez comigo, pra simplesmente colocar a família contra o outro, sabe? Porque a minha avó, ela tem esse instinto antes ela do que... Não, como é que se fala? Antes os outros do que ela, sabe? Então, assim, eu fico com muito medo disso, fico com medo dele fazer alguma coisa, não ser uma pessoa legal, ou então, se for uma pessoa legal, chegar lá na frente, ele ser um, sei lá, um bosta, sabe? Algo do tipo assim, então eu fico com muito medo. Mas, enfim, eu não quero entrar muito nesse assunto agora. E vocês entrar em outro tópico. Vocês vivem me perguntando sobre como é que tá o baby agora, enfim, a gravidez, como é que tá correndo lá. E assim, gente, tá ocorrendo tudo certo. Da última vez que eu fui pra lá, eu tava com... Eu saí de lá com 7 meses. Eu cheguei lá com 6, assim... Pelo que eu fiquei sabendo, tava muito difícil de ver... A minha voz tá horrível, tá? Tava difícil de ver o que que era, porque o bebê não queria se mostrar. Aí, foi muito engraçado, porque eu acho que um dia antes pra gente lá, né, ver o bebê, como é que tá, consulta de rotina, o Draco, ele chegou com um saco de doce. Aí eu olhei pra ele assim, eu peguei e falei assim, o que que você tá fazendo com esse saco de doce? Aí ele pegou e falou que a mãe dele tinha dado ideia que talvez se eu comesse doce, o bebê ia ficar agitado e a gente poderia ver o que que era, né? Não adiantou. Assim, adiantou um pouco porque, enfim, o bebê ficou mexendo a noite inteira. Porém, quando chegou no dia mesmo pra ver o que era, o bebê ele não queria se mostrar. Aí foi muito desesperador pro Draco, porque pra mim eu tava super sussa, sabe? Pra mim, assim, curiosa eu tava. Porém, pra mim tanto faz, sabe? O que vim se tava tudo certo. Mas o Draco, ele tava muito agitado. Aí eu falando com ele, se der pra ver, tudo bem, se não der, tudo bem também, enfim. Eu tava muito de boa, assim, tranquilaço. Aí, gente, no dia lá pra gente ver se tava tudo certinho, o médico vendo lá. Aí o médico falando, parece que não vai dar pra ver de novo, o bebê tá se escondendo e tal, tá em uma posição que não dá pra ver. O Draco, ele acho que em sinal de desespero, começou a conversar com a minha barriga, porque o Draco, ele tá fazendo muito isso, né? Tipo, conversando com a barriga e tal. Já esperava isso. Aí o Draco começou a conversar com o bebê ali na hora. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, tá bom? Aí eu acho que o doutor, ele pegou e falou assim, gente, desespero de um pai pra saber o que que era. Eu sei que deu certo, o bebê se mexeu, aí a gente conseguiu ver, é um menininho. Eu e o Draco, a gente já tem 3 nomes definidos, vou ser assim que eu posso dizer.
a gente ficou falando um com o outro vários e vários nomes possíveis, mas a gente não chegava, tipo, em um acordo. A gente achava bonitinho, mas aquela coisa de chegar num acordo a gente não chegava. Aí, quando os nomes, assim, meio que definidos são... Meu melhor amigo falou que é muito feio, mas eu acho muito bonitinho. Que é o nome de uma constelação também. Eu queria manter o nome de constelação assim, né? Já que a família Malfoy e Black tem essas coisas. Então eu queria manter o nome de constelação. E como a gente já sabe que é um menino, fica um pouquinho mais fácil. E assim, a gente chegou em o nome Polaris. Eu acho muito bonitinho esse nome, tá bom? É simples, é pequenininho. E eu e o Draco, a gente quer nomes pequenos. Então, por isso que a gente escolheu mais nomes pequenos. Eu pensei, né, em Polaris, Apolo e Thomas. Mas, assim, é quase que confirmado que a gente vai escolher ou Apolo ou então Thomas, porque o Draco gostou muito desses dois nomes. Não que o Polarize ele não gostou, mas ele ficou meio assim, mas quando eu falei Apolo e Thomas, ele gostou muito mais. Então tá quase definido. E a gente agora só tá naquela famosa discussão para qual sobrenome a gente vai colocar primeiro. Enfim, o Draco quer o dele na frente, eu quero o meu na frente, então vai ficar uma discussão aí por um bom tempinho, eu tenho certeza. E assim, o quartinho do neném já tá todo pronto, tá muito bonitinho. Tem tons de verde, tem, tipo, a parede onde fica o berço. Já tem 2 tons de verde e é um verde clarinho e depois vem, tipo, umas montanhas assim, sabe? Com um verde mais escuro, tem o bercinho que é clarinho. Gente, tá a coisinha mais lindinha o quartinho dele. Tem já os ursinhos de pelúcia, tem os brinquedinhos, já tem as roupinhas já. Então, assim, tá muito bonitinho o quartinho. Eu tô achando a coisa mais pitica. Eu queria morar dentro daquele quarto. Eu praticamente, né, eu vou morar dentro daquele quarto. Mas, enfim. Em questão de mudar alguma coisa, eu acho que eu não mudaria nada, porque eu tô muito feliz com o patamar que eu cheguei agora na minha DR. Então eu fico super de consciência limpa, sabe? Se é assim que eu posso dizer. Porque não foi tudo planejado. Assim, né? Se a gente for para viver, quase nada foi planejado na nossa vida. Nossa vida que eu falo a minha e do Draco, né? Mas ocorreu tudo bem. Então eu fico feliz com isso. É isso que eu posso adiantar para vocês em questão do neném. E vamos ver os próximos capítulos de como que vai ficar esse negócio do nome, porque agora a gente só tá preocupado com o nome. Mas enfim. Como eu já falei, negócio do meu irmão, como o Harry ele tá indo ultimamente para o ministério, eu pedi pro Harry para ele ficar de olho se ele conseguia achar algum Christopher. Então, pelo que a minha avó me disse, o nome dele tem o apelido de Chris, mas conhece mais ele por Christopher, né? E essas coisas assim. Então, eu pedi pro Harry para ele conseguir ficar de olho lá pra mim. E o Harry falou que ficaria, que qualquer notícia ele me daria. Ah, em questão, eu não cheguei a falar aqui pra vocês, mas a gente já, voltando ao assunto do neném, mas enfim. A gente já escolheu, eu e o Draco, a gente escolheu os padrinhos e esse evento foi muito engraçado, porque a gente foi a minha penúltima vez que eu tinha ido pra minha DR. E assim, eu e o Draco a gente sentou e começou a tentar, né, escolher os padrinhos e tal. Aí o Draco queria colocar, ele pegou e falou assim, tá, eu acho mais justo a gente colocar os nossos amigos. E quando o Draco fala nossos amigos, eu sei que ele tá falando do povo da Sonserina. Aí eu peguei e falei assim, não, acho mais justo colocar o povo da Grifinória como ser padrinho e tal, porque é melhor. E o povo da Sonserina já foi nossos padrinhos de casamento e tal. Aí o Draco concordou. Aí eu peguei e falei assim: você escolhe o padrinho, eu escolho a madrinha, e no fim, se não conversar, a gente escolhe outra pessoa. Aí, tá, tudo certo. Aí ele, você primeiro. Aí eu pensei na Mione. Aí eu falei que a Mione seria
uma boa madrinha, né? E de fato ela ficou super feliz, né? Eu tenho certeza que ela vai ser uma ótima madrinha. Aí, gente, foi muito engraçado porque o Draco, ele demorou um pouquinho. Aí eu peguei, olhei assim pra ele, peguei e falei assim: ah, já sei quem você vai escolher. Você vai escolher o Fred, né? Porque na minha DR eles se tornaram amiguitos e eu adoro essa aproximação dele. Aí o Draco pegou e falou que não, que ele tava pensando no Harry. Aí quando ele falou que tava pensando no Harry, acho que alguma coisa bugou dentro da minha cabeça que eu fiquei olhando assim pro Draco, tipo, o Harry? Aí ele, ué, você não gostou? A gente pode trocar. Eu, não, tá tudo bem, só que eu acho estranho você escolher o Harry, né? Porque, enfim, é o Harry Potter. Aí ele falou que, já que a Hermione seria a madrinha, eu acho que o Harry iria complementar muito bem, né? Assim, foi uma sábia escolha, porque os gêmeos já vão ter muito contato. A família Weasley em si já vai ter muito contato. E assim, a única pessoa que eu vejo que não é tão agitada assim é o Ron. Então, assim, gente, a Gina vai ter muito contato, os gêmeos vão ter muito contato, então fica uma coisa muito. Vai deixar o neném muito agitado. E pelo tanto de doce que eu tava comendo nessa gravidez agora, eu tenho certeza que eu vou de duas uma. Ou eu vou ficar diabética, ou então o neném vai vir 220, sabe? Os gêmeos fundido 2.0.